A reportagem especial de hoje embarca num meio de transporte usado por milhões de brasileiros todos os dias e mostra a situação precária e perigosa em muitas linhas de trens urbanos. Tem de tudo, descarrilamentos, panes, atrasos, falhas, uma rotina de transtornos para os passageiros em São Paulo e no Rio de Janeiro. Como explicar essa crise? Eu achava que estava ruim, mas eu chorava de barriga cheia, porque agora está impossível. Você tem que entrar dando porrada no trem, senão você não consegue entrar. Sempre de pé, ida e volta. É um calor absurdo. Chegou um trem aqui, se eu me enfiasse ali na beira da porta, talvez eu conseguisse entrar. Essa última voz é do Vitor, que trabalha com tecnologia da informação. Encontramos com ele no Grajaú, na zona sul de São Paulo. Então, sem querer ser chato, a gente marcou 6h30 aqui na estação. Você chegou 7h10. Eu tive que voltar 4 estações para conseguir entrar no trem. A plataforma também estava muito cheia. Os seguranças não conseguiam mais empurrar a gente para dentro do trem porque não tinha mais espaço. Com a lentidão e as falhas dos trens, ele chegava tantas vezes atrasado ao trabalho que foi transferido de unidade. Não tinha mais o que fazer. Aí eles entraram em um acordo e falaram, vamos te transferir para um lugar onde você vai evitar a linha 8, né? Que era a pior linha de todas. Nesse meio tempo, o Vitor criou um perfil para compartilhar informações sobre problemas nas duas linhas de trem que ele mais usa. São 7.000 seguidores em 2 redes sociais e centenas de vídeos e fotos do que os passageiros enfrentam. Se a gente vai cobrar as autoridades, a gente tem que ter um perfil, alguma coisa assim que concentre, né? Um arquivo, né? Muitos flagrantes são enviados por pessoas que ele nem conhece, mas sabem bem o que ele passa, como a Dayana. Por que você faz esses vídeos? Porque eu gostaria de mostrar a realidade da população aqui no geral que passa com os perrengues dessa linha. A gente não pode depender de um transporte como esse, assim, a gente não pode ficar para trás, porque caiu muito a qualidade do transporte. Se o mapa do transporte sobre trilhos de São Paulo fosse um jogo, esse seria o tabuleiro. 6 linhas de metrô, 7 de trem. Antes, o governo do estado tomava conta de tudo. Só que isso vem mudando ao longo do tempo. Agora, toda essa parte aqui, todas essas linhas, já estão nas mãos da iniciativa privada. As mais recentes são 2 linhas de trem, a Diamante e a Esmeralda. Desde o começo do ano passado, saiu a CPTM, a empresa estadual, e entrou a Via Mobilidade, que é privada. De lá para cá, o número de falhas disparou. Antes das 7 da manhã, uma multidão já esperava uma solução do lado de fora da estação Santo Amaro. Parece notícia repetida, mas não é. E já virou rotina, né? Não tem uma semana que comece ou termine sem que os passageiros enfrentem problemas nos trens metropolitanos. Hoje cedo, uma pane elétrica afetou a circulação das linhas 8 Diamante e 9 Esmeralda, as duas operadas por quem? Pela Via Mobilidade. E essas 2 linhas, no primeiro ano de operação da concessionária, bateram o recorde de falhas dos últimos 10 anos, quando começou o levantamento diário da Globo. Os trens eram bem limpos, eram confortáveis, os intervalos eram menores. Haviam trens aqui que serviam a gente. Esse maquinista, da Companhia Paulista de Trens, que pediu para não se identificar, participou do treinamento dos condutores da Via Mobilidade. Eles reduziram o treinamento de 6 para 2 meses. Então, colocaram pessoas realmente que entendem de ferrovia. Eles simplesmente pegavam de baseada e botavam para treinar. Pessoas totalmente leigas que não tinham o mínimo conhecimento de elétrica. Inclusive, teve um rapaz que ele falou assim, nossa, eu tive muita sorte, porque eu me inscrevi para agente de limpeza e me contrataram para maquinista. Desde que o treinamento acabou, eu nunca mais usei a linha 8 e 9, porque eu não me sinto segura. A falha humana é um dos motivos para que em 16 meses de operação, a Via Mobilidade tenha sido multada em mais de 10 milhões de reais por infrações como avanços de sinal vermelho. Nessa batida, o condutor não parou no fim da linha. O treinamento dos condutores foi de 4 meses e cada vez que a gente aponta deficiências nessa condução, a gente coloca esse operador, esse condutor de novo na sala de aula para passar por uma reciclagem de treinamento e dependendo da reincidência, ele pode inclusive ser
desligado. A sequência de problemas fez o Ministério Público abrir uma investigação. Eu temo pela vida e saúde dessas pessoas. Infelizmente, existem riscos porque ambas as linhas têm problemas estruturais, principalmente na via permanente, ou seja, nos trilhos. Existem dormentes que estão podres, trilhos com problemas nas soldas, trilhos gastos. Dormentes são essas barras de madeira ou concreto onde os trilhos são fixados. Uma vistoria do Ministério Público constatou que há vários pontos onde essas peças estão em estado avançado de degradação. A promotoria exigiu da empresa um plano emergencial para a recuperação da estrutura crítica. Pelo contrato, a empresa teria aproximadamente 10 anos para fazer a troca desses dormentes. O nosso setor técnico pediu para que a empresa seja obrigada a reduzir esse prazo. Evidentemente que não dá para trocar 400 mil dormentes da noite para o dia, mas a empresa tem que trocar aqueles que estão em situação crítica imediatamente. Já foram 6 descarrilamentos em menos de 1 ano e meio de concessão. Pelo menos um deles devido à péssima condição dos dormentes. Ao Ministério Público, a Viamobilidade, que é do grupo CCR, informou que já assumiu as 2 linhas com trilhos gastos, dormentes podres e com trens com revisões vencidas. De lá para cá a gente vem trabalhando na recuperação dessa infraestrutura, já foram investidos 1,7 bilhões de reais nesse período e a expectativa é que a gente, uma vez terminado esse ciclo de investimento inicial para a recuperação de toda a infraestrutura e além da chegada dos novos trens, nós adquirimos 36 trens novos, o primeiro já chegou, está em teste e entra em operação no final desse mês, a gente vai ter uma operação muito mais regular. A negociação de prazos para consertar os pontos críticos se arrasta meses. E na falta de um acordo, o Ministério Público não descarta pedir à Justiça o cancelamento da concessão. Não haverá outra solução a não ser pedir a rescisão e a troca da concessionária pela CPTM ou por outra empresa contratada por meio de licitação. No Rio de Janeiro também não está nada fácil. O Éricles e a Keliane são operadores de caixa em Madureira. Saem cedinho de casa em Senador Camará, na Zona Oeste, deixam o filho com a avó e seguem de trem pelo ramal Santa Cruz até o trabalho. O trem acabou de chegar, super lotado, chegou com atraso. Tchau, tchau. Depois do expediente, o Éricles volta sozinho. Noite ela vai pro curso e eu vou pra casa. Aí só vejo ela meia-noite. Meia-noite. Complicado. A Keliane passa 19 horas fora de casa. E aí, para estudar dentro do trem, só se for em pé. Essa outra passageira deu um jeito de fazer a viagem sentada. Os acionistas japoneses que controlam a Supervia, responsável pela gestão dos trens em 12 cidades da região metropolitana do Rio de Janeiro, anunciaram mês passado que vão deixar a concessão. Entre os motivos, prejuízo com furto de metais e cabos e a perda de receita na pandemia. O Rio de Janeiro é um problema histórico e é um problema também de segurança pública. Eu entendo que o poder público precisa também atuar, precisa de investir. Eu não acredito que só os investimentos das concessionárias sejam suficientes. O governo do Rio informou que, mesmo com aporte recente de recursos para compensar as perdas, os usuários seguiram enfrentando atrasos, desconfortos, paralisações e até acidentes. E que trabalha em um novo modelo de concessão da Supervia, já que o atual, da década de 1990, está ultrapassado. Em São Paulo, as 2 linhas de trem concedidas em 2021 transportam juntas 795 mil pessoas por dia. É quase como se a população inteira de João Pessoa pegasse esses trens diariamente. Lotado, uma pessoa em cima da outra. Imagina voltar para casa todo dia assim. O índice de satisfação dos passageiros das linhas 8 e 9 despencou. É como se eles tivessem voltado 30 anos no tempo. E o que foi pior não foram só a lotação e os atrasos dos trens. As viagens estão mais arriscadas também. E elas já foram muito perigosas, como canta o grupo RZO na música O Trem, de 1999.
Essas imagens do nosso acervo mostram que era assim mesmo. 6h20 da manhã e esse trem estava tão cheio que as pessoas iam penduradas na porta do vagão. Hoje ninguém anda daquele jeito. Vai todo mundo espremido com a porta fechada. Só que o índice de satisfação das linhas, que já esteve na casa dos 90%, regrediu ao patamar de 1996. Nas duas linhas são 60 pontos críticos, ou seja, onde há riscos de acidentes. Para evitá-los, a velocidade dos trens foi reduzida. Até final de agosto a gente resolve todos esses 60 pontos. À medida em que a gente vai resolvendo cada ponto desse de fragilidade, ali dos trilhos, dos dormentes, a gente retorna naquele ponto à velocidade original. O governo estadual informou que pediu um plano de ações à concessionária para os próximos 2 anos. Além das multas, a Viamobilidade já deixou de receber 29,5 milhões de reais em repasses de passagens pelo desempenho do serviço. A CPTM, Companhia Paulista de Trens, disse que entregou as linhas em perfeitas condições. Então, quando você tem um sistema ruim, um sistema que presta um serviço de má qualidade, o passageiro ou o usuário está pagando muito caro por isso, além da tarifa que ele paga. Então, acho que tanto o Estado do Rio de Janeiro como o Estado de São Paulo, eles precisam ter realmente uma linha de atuação, precisaria de uma autoridade metropolitana, como acontece na Europa, na Ásia, onde eles planejam, regulam, fiscalizam, investem no sistema em todos os municípios. Um transporte bom, um transporte rápido, a gente ganha mais tempo de vida, a gente ganha mais qualidade de vida, a gente consegue dormir mais um pouco todo dia, a gente tem tempo mais para curtir com o lazer, para curtir com a família. É algo que muda a vida, entendeu? A gente perde muito tempo